Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Alguém leia bem alto aí no banco. Deuteronômio 6, 4. Todos abram. Todos juntos. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Quantos Senhor que tem? Faz assim com o dedo. Bem alto. Diga um. Um Senhor. Então, aqui está o princípio da autoridade. Existe um só Senhor. Todo o universo tem um Senhor só. Para submeter a Deus é fácil, sim ou não? É fácil. Ele está lá em cima, nunca vi ele, né? E submeto a ele assim, brincando, né? Agora, como é que Deus exerce essa autoridade, esse senhorio? Ele exerce delegando esse senhorio, essa autoridade, né? Então, você tem autoridade na família. Você tem autoridade, no caso aqui, o lar, né? Família. Na igreja. Autoridade no governo. Autoridade no trabalho. Então aqui você tem, Deus vai exercer sua autoridade por isso aqui, ó, através disso aqui. A família tem uma cadeia de autoridade, a igreja também, o governo também, e no trabalho também. Então, onde você estiver, vai ter alguém sobre você. Mas é tão bom ficar por cima, não é? É ou não é? Não, é ou não é, irmão? Hã? É bom ficar por cima, né? É bom ver o nome no jornal. É ou não é? É bom estar por cima, é bom mandar. Eu gostava de mandar, irmão. Eu adorava fazer isso. E eu descobri que tem coisa melhor do que mandar. Entendeu? Demorei a descobrir. Eu sou assim, Jesus, eu dou trabalho demais para ele. Mas eu chego lá também, né? Irmãos, submeta-se à autoridade. Na família, quem que é o chefe? Hã? O marido. E depois dele? A esposa. E depois dela? O filho mais velho, e assim por diante. Então, há uma cadeia de autoridade no lar, né? E na igreja? Como é que funciona? Quem é a maior autoridade na igreja? O pastor? O titular? O pastor sênior? O pastor presidente? Depois os outros pastores? Há uma cadeia de autoridade, o presbitério, aí você vem, né? No governo, né? Você tem o presidente da república, você tem o congresso, você tem o governador do estado, e assim por diante, né? E você tem também na área do governo, você tem você tem na cidade o juiz de direito, você tem o delegado da cidade, são autoridades que Deus constituiu sobre você. E eu preciso me submeter a essas autoridades, né? E no trabalho, você tem o seu chefe, o seu gerente da sua seção e assim por diante, né? Tem o diretor da empresa. Então, todo lugar que você vai, tem alguém que está em autoridade sobre você. Todo lugar. Se você entra num avião, quem que é autoridade sobre você no avião? O comandante do avião. Ele é autoridade sobre você, né? Se você está dentro de um ônibus,
O motorista é autoridade sobre você, você tem que se submeter a ele, né? Então, em todo lugar você está, por exemplo, se você está hospedado em uma casa, você vai pregar numa igreja, você está lá, né, numa certa cidade. Quem que é autoridade sobre você naquela casa? O anfitrião, o dono da casa, ele é autoridade sobre você, né? Agora você chega lá e bota a banca. Meu almoço, eu costumo almoçar às 14 horas. Ah, é? Não, senhor. Você vai almoçar no horário normal da casa. Se for 11 da manhã, você vai almoçar 11 da manhã. E se for 15 horas, você vai almoçar 15 horas. Você se submete, né? E não custa nada também, se você está hospedado lá, para mostrar, dar um passo mais, vai lavar as vasilhas lá na cozinha. É. Entendeu? Se acabou a janta, tá lá uma pia cheia, vai lá e zera aquela pia, ajuda lá, né? Limpa o banheiro, né? Você chegou lá, o banheiro está desarrumado, dá uma ajeitada geral, limpa o vaso. Às vezes passou uma criança lá, deixou o vaso sujo, você zera certinho, limpa o vaso, tal. Quer dizer, onde você passa, mostre a sua marca de servo, né? Você fique sob autoridade e mostre a sua marca de servo, porque nós nascemos para servir. Em Cristo nascemos para servir, ok? Então, é assim que Deus então vai exercer a sua autoridade. Todas as pessoas que têm problemas, eu vou seguir aqui o livro, porque senão eu me perco um pouco. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Deixa eu mexer com você um pouquinho. Se o arrebatamento fosse hoje, quem seria arrebatado? Levante a mão, deixa eu ver. A maioria seria arrebatada, ok. Muito bem. Veja bem. Jesus é seu Salvador, sim ou não? E se ele chamar você lá para Varanasi, na Índia? Amém? Você conhece lá ou não? Eu vou mostrar umas fotos. Depois das fotos, quero ver se você continua disposto, né? Se Jesus, veja bem, Senhor, significa o seguinte, que o que o Senhor fala, eu faço. O que o Senhor manda, eu faço. Sim ou não? Se Ele é Senhor, eu sou o quê? Servo. Como servo, eu obedeço. Eu só obedeço. Não é isso? Como servo, eu obedeço, né? Ok, então Ele é Senhor, o que Ele fala, eu faço. Muito bem. Ele é Salvador e Ele é Senhor. Agora a pergunta é a seguinte: Ele pode ser Salvador sem ser Senhor? Pensa bem nessa resposta. Ok, então esses três irmãos acham que Jesus pode ser Salvador sem ser Senhor. Ele só é Salvador. Agora, você acha que Jesus, se ele não for Senhor, também não é Salvador? Quem acha desse jeito, levanta a mão. Quem acha que Jesus pode ser Salvador sem ser Senhor? Levanta a mão de novo. Esses aí estão mais definidos. Ok, pode baixar. Você acha que Jesus pode ser Salvador sem ser Senhor? Agora o contrário, levanta a mão. Continua em cima do muro. Pode baixar, ok. Vocês não querem descer do muro, vou fazer o quê? Né? Sabe qual é a resposta certa? Eu não sei. Eu ainda tenho minhas dúvidas, entendeu? Quando eu leio em Apocalipse sobre o vencedor,
eu fico um pouco preocupado, sabe? Porque lá em Apocalipse 21 diz que o vencedor herda todas essas coisas. E para ser vencedor ali em Apocalipse, o negócio não é brincadeira. Então, não sei. Hoje a minha tendência é de pensar que é votar com o primeiro grupo. É de pensar que é possível que Jesus seja Salvador sem ser Senhor. Ele só é Salvador. Então você vai chegar no céu chamuscado. Você chega lá assim na tampinha mesmo, né? Você só entrou no céu mesmo. Não tem galardão, não tem nada. Você passou assim, você entrou mesmo. Você entrou chamuscado. As chamas quase pegaram você, né? Mas você entrou, né? Você deu aquela sapecada tal, pá, mas chegou lá, né? Paulo fala isso, que você entrou sapecado mesmo. Paulo fala em 1 Coríntios 3, você entrou sapecado, né? Então parece que é possível, mas eu tenho grandes dúvidas a respeito se é possível. Eu tenho ainda grandes dúvidas. É claro, isso aqui é doutrina de salvação, aqui a aula não é de doutrina, né? Mas eu realmente tenho grandes dúvidas. E na dúvida, para não perder minha salvação, eu prefiro que Jesus seja mesmo meu Senhor, né? Agora, para Jesus ser meu Senhor, eu tenho que estar debaixo disso aqui. Senão ele não é meu Senhor. Não é. Eu sou esposa, mas não sou submissa ao meu marido. Jesus é meu Senhor? Complicado, hein? Eu sou membro da igreja, mas não me submeto ao pastor. Será que Jesus é meu Senhor? Ao invés de orar pelo presidente, eu difamo o presidente. Irmãos, é um pecado grave difamar o presidente, difamar o governador. Isso não quer dizer que eu tenho que concordar com tudo que ele faz, não. Isso é outra coisa. Eu estou falando de difamar, né? Eu devo me submeter ao meu governo. E devo me submeter ao meu patrão. Aqui eu estou provando que Jesus é meu Senhor. Então, para onde Ele me mandar, eu vou. Ele é meu Senhor. O que Ele falar para mim, eu vou fazer. Não importa o resto, né? Em Deuteronômio 28:58. Então são um capítulo bem longo, tem 68 versículos. Todos esses versículos, a partir do 15, fala da desobediência. Pessoas que estão doentes por causa da desobediência. Pessoas que são roubados, furtados, pessoas que têm vida mais curta, tudo por causa da desobediência. Então, se você quiser entender um pouco sobre desobediência, as consequências da desobediência, estude Deuteronômio 28, de 15 até 68. Mas no verso 58, diz que a pessoa que é desobediente não tem temor de Deus. Não tem temor de Deus. É por isso, irmãos, que nós precisamos impor esses princípios em casa, porque começa em casa. Eu fico triste quando vejo às vezes eu viajo muito, visito e vejo, às vezes, obreiros, pastores, cujos filhos são desobedientes, não conhecem o que é autoridade. Filhos rebeldes. O filho precisa conhecer o que é autoridade.
ensine. E se ele não aprender, use a vara. Use a vara para valer. Deixe o bumbum do seu filho com manchas roxas, porque isso vai livrá-lo do inferno. Quantos aqui, que estão aqui hoje, têm passado por enormes problemas, porque os pais não usaram a vara. Você não conheceu o que era autoridade através dos seus pais. Arrebente o seu filho, mas faça ele obedecer. Eu estava dando uma palavra para um grupo de esposos. Eu estava falando especificamente sobre a função do marido no lar. Tinha uns 80 maridos ali. A maioria pastores, obreiros. E um irmão me falou, e eu estava falando sobre televisão, falou, mas pastor, eu tenho um filho com 14 e um com 15 anos, ou 13 e 14, uma coisa assim. E eu não consigo tirar eles de frente da televisão. É rock, é não sei o que, pá. Eu não consigo, pastor. O que eu faço? Eu fui tomado de uma santa ira naquela hora. Eu disse, sabe o que você faz, irmão? Cria vergonha na cara. Foi o que eu falei para ele diante de todos. Vai lá. Pega essa televisão e espatifa essa televisão no chão, porque a televisão está matando seus filhos e você está permitindo. E pega esses meninos e dá uma surra histórica neles. Deixa eles na salmoura. E salva seus filhos do inferno. É isso que Provérbios diz. Nós precisamos levar nossos filhos a conhecer o que é autoridade. A esposa não usa a vara, não. A Bíblia não manda usar a vara com a esposa. Embora tenha marido que faz isso, né? Eu me lembro uma vez, eu estava atendendo uma cigana e quando eu fui conversar com ela, se ela era nervosa, ela falou, eu era muito nervosa, dava crise de nervo, rolava no chão. Ela falou, mas um dia meu marido pegou o cinto, me deu uma surra, eu nunca mais dei crise de nervo. Pelo menos naquele caso funcionou com a esposa também, mas não estou aconselhando não, por favor, eu não estou aconselhando não, com a esposa não. Né? Mas a Bíblia não manda, mas com os filhos a Bíblia manda realmente fazer isso, né? Porque se nós não conhecemos o que é autoridade, nós vamos ter uma enorme dificuldade de caminhar como pessoas, como obreiros, como pastores, como homens e mulheres de Deus, se nós não conhecemos a autoridade. A autoridade do pastor, a Bíblia fala tanto sobre a autoridade do pastor, né? O pastor tem que ser obedecido, é isso que a Bíblia diz, por exemplo, em Hebreus 13, 17, né? Vamos ler esse versículo. Hebreus 13. Vamos ler esse versículo sobre a autoridade do pastor. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossas almas como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. Aqui diz, obedecer e ser submisso. Obedecer, sede submissos. Qual a diferença entre obedecer e ser submisso?
Olhem aqui. Ser submisso, olhe para mim, é uma atitude do coração, lá dentro. Eu sou submisso ao meu pastor. Eu sou submisso àqueles que estão sobre mim. É uma atitude interior, do espírito, do coração. Agora, obedecer não, é outra coisa. Obedecer é o seguinte, o seu pastor diz, essa semana nós vamos fazer um candelabro de oração, ou esse mês. Você vai orar às 3 da manhã na igreja, todo dia. Das 3 às 4 você está escalado para orar. Das 3 às 4 da manhã, todo dia na igreja. Ok, pastor. Tudo bem. 15 minutos antes das 3, põe o relógio para despertar. Desperta, você acordou, passa uma água rápida no rosto, escova os dentes, corre para a igreja, fica uma hora orando lá. Isso é obedecer o pastor. Porque o pastor deu uma direção. Você obedeceu aquela direção. Quando você não obedece, o que acontece? Quando o membro não obedece, o pastor. Que tal o pastor? Os membros estão por aqui. Cada um vai para um rumo. Esse vem para cá. Esse vem para cá. É isso que acontece em muitas igrejas. Cada membro está indo numa direção. Ele não está obedecendo o pastor. Se o pastor não perceber isso e não exigir, da maneira certa, mas exigir que eles obedeçam o pastor, ele vai ter na igreja uma coxa de retalhos. E a sua igreja sempre vai marcar passo. Eu prefiro ter uma igreja com 10 membros unidos comigo, do que uma igreja com 1000 membros, cada um tentando ir na sua própria direção. Porque isso não vira nada. Isso não vira nada. Então, obedecer é você seguir a direção do pastor. O pastor dá a direção, às vezes, numa ordem direta, como eu citei no caso do candelabro de oração, ou através de um sermão. O pastor, o Espírito Santo fala com ele, ele dá a direção para a igreja. Você tem que seguir. Se você não concordar, se você vê que não é de Deus, o que esse pastor está dizendo não é de Deus. Vamos supor que não é de Deus. Tem pastor até por aí que também, nem ele não é de Deus. Então, o que você faz? Você vai até o pastor. Você tem direito, com respeito, mas você vai até ele. Olha, pastor, isso daí não dá. Por isso, por isso, por isso. Entendeu? Converse com ele. Trate do assunto. Mas, isso é uma exceção das exceções. O pastor falou, você vai. O pastor falou, você obedece. Porque se você aprender a obedecer, a ser submisso, sabe o que vai acontecer? As pessoas vão começar a se submeter a você. Porque o que gera autoridade, ele cortou minha palavra. Eu tenho que obedecer. Ok? 5 minutos. Se que eu quebro esse princípio, eu estou quebrando um princípio eterno. Seja a esposa não sendo submissa ao esposo, seja um empregado não fazendo aquilo que deve fazer na empresa onde trabalha, ou difamando o patrão. De alguma forma e de muitas formas nós finalmente quebramos esse princípio, e quando quebramos, nós estamos quebrando um princípio eterno.
A Bíblia diz: há um só Senhor. E nós mostramos como é que esse Senhor do universo exerce a sua autoridade em todo o universo. O contrário disso é exatamente o princípio da independência ou o princípio da rebeldia, né? Em Isaías 14 e em Ezequiel 28, nós temos a história da queda de Satanás. Depois você está estudando isso com o pastor Nivaldo, não vou entrar nesses detalhes. Mas eu quero mostrar para vocês um capítulo da Bíblia onde esses princípios estão, ou esse princípio da rebeldia está muito evidente. E o que aconteceu com esse cidadão que não conhecia o princípio da autoridade? Foi o que aconteceu com ele. Vamos rapidamente mostrar para vocês 1 Samuel 15. 1 Samuel 15. Abre comigo. Verso 1. Disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Atenta, pois, agora a palavra do Senhor. Então, olhe para mim, nós estamos diante de um rei, o rei Saul, que havia sido ungido por Samuel por ordem do Senhor, rei. Então, estamos diante de uma autoridade. Uma grande autoridade entre o povo judeu. A maior autoridade, que era o rei. Então Samuel diz: olha, atenta para a palavra do Senhor, para as palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: castigarei Amaleque pelo que fez a Israel. Ter se oposto a Israel no caminho, quando este subia do Egito. Vai, pois, agora e fere a Amaleque, e destrói totalmente tudo que ele tiver, e nada lhe poupes, porém matarás homem e mulher, meninos e crianças, crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Vê que a ordem era bastante séria. Era para matar boi, jumento, menino de peito, tudo. Não era para ficar nada naquela nação. O ódio de Deus havia se acumulado contra aquele povo. E agora o povo estava para sofrer o juízo de Deus. Saul convocou o povo e os contou em Telaim, 200.000 homens de pé e 10.000 homens de Judá. Saul era um guerreiro. A gente vê Saul por causa do seu fracasso, tanto nessa atitude aqui, como mais tarde, logo depois, quando ele morreu, quando ele foi morto, não é? Mas Saul era um guerreiro. Saul conquistou grandes batalhas, estabeleceu o reino. Saul teve grandes vitórias, um grande exército. Há muita coisa que eu poderia falar a favor de Saul. Mas vejamos o que vai acontecer aqui. Chegando, pois, Saul à cidade de Amaleque, pôs emboscadas no vale. Então era um estrategista de guerra. Há muitos homens de Deus hoje que são grandes estrategistas para ganhar almas, para fazer uma grande igreja, mas não conhecem esse princípio aqui. E disse aos queneus: ide-vos
retirai-vos e saí do meio dos amalequitas, para que eu vos não destrua juntamente com eles, porque usarás de misericórdia para com todos os filhos de Israel. Usastes quando subiram do Egito. Assim os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Então feriu Saul os amalequitas desde Avilá até Sur, que está defronte do Egito. Tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu ao fio da espada. E Saul e o povo pouparam Agag, e o melhor das ovelhas e dos bois, e os animais, gados, e os cordeiros, e o melhor que havia, e não quiseram destruir totalmente, porém toda a coisa vil e desprezível destruíram. Qual era a ordem?